Olhando as imagens desse senhorzinho, comprando um combo no McDonald's, lendo jornais, livros a tarde toda, você diria que ele é um dos homens mais ricos e influentes do planeta? Para quem ainda não conhece, esse aí é o Warren Buffett, o maior e o melhor investidor de todos os tempos, já que se mantém nessa posição há décadas e décadas. Atualmente, Buffett tem uma fortuna aproximada de 130 bilhões de dólares e é um dos maiores acionistas de empresas como Apple, Coca-Cola e até mesmo o Nubank, além de várias outras. Por isso tudo, nesse vídeo, eu quero te contar um pouco sobre a incrível vida de Warren Buffett e como ele mudou para sempre a forma do mundo olhar os investimentos em bolsa de valores. Mas antes disso, eu já te peço para você deixar o seu like, porque esse vídeo deu um trabalho para fazer e eu tenho certeza que você vai gostar. Warren Edward é o filho do meio do casal Leila e Warren Buffett, que além dele tiveram duas meninas, a Doris e a Roberta. Warren nasceu na cidade de Omaha, a mais importante do estado de Nebraska, no dia 30 de agosto de 1930, um ano após o crash da Bolsa de Valores de Nova York, um evento que teve repercussão na economia de todos os países do mundo. Desde cedo, Warren era uma criança quieta, que gostava de ficar sozinho na dele, principalmente acompanhado de números, mas nada tão especial assim. De acordo com suas irmãs, não existia nenhum indício da genialidade do Buffett naquela época. Nenhum indicativo de que ele viria a ser tudo o que ele se transformou. A única coisa que elas comentam é que desde cedo Warren dizia que seria milionário antes dos 30 anos de idade. Talvez por isso, com apenas 6 anos de idade, ele começou a ler livros sobre investimento que o pai tinha no escritório, já que o pai dele era dono de uma espécie de corretora. Esse foi um negócio que ele abriu após perder o emprego no cenário pós-crash de 1929. Por isso, o foco de Howard era negociar apenas empresas seguras. Aliás, nessa mesma época, com 6 anos de idade, Buffett começou a empreender. Basicamente, o que Buffett fazia era, comprava engradados que vinham com 6 Coca-Colas e custavam 25 centavos. Depois ele pegava e vendia cada Coca-Cola por 5 centavos cada, faturando assim 30 centavos, tendo um lucro total de 5 centavos. Você pode dizer que é pouco, mas não vamos esquecer que nós estamos falando de uma criança de apenas 6 anos de idade e que 5 centavos naquela época, em 1936, era uma quantia infinitamente maior do que é hoje. Buffett seguia lendo os livros do pai e um deles marcou o menino na época. 1000 maneiras para fazer $1000, o que aumentou mais ainda a determinação dele para empreender. E por sorte, ele tinha todo o apoio do pai para isso. Até hoje, com mais de 90 anos, Warren segue lembrando do pai dele e diz várias vezes que o melhor presente da vida dele foi ter o pai que teve. Aos 11 anos, Buffett foi levado pelo seu pai à New York Exchange, a bolsa de valores de Nova York, onde comprou as primeiras ações dele. Foram $114 por 3 ações da Asset Service, uma empresa petrolífera. Mas aqui eu quero fazer um parêntese rápido para chamar sua atenção. Essa história aconteceu em março de 1942. Isso mesmo, 1942. E ele já estava investindo na bolsa. Dependendo da sua idade, nem mesmo seus avós eram nascidos nessa época. E o Buffett já estava investindo na bolsa de valores. Aí eu te pergunto, será que ele tem experiência no assunto? Porém, por mais que hoje ele tenha toda essa experiência, em 1942 ele era apenas um menino. Comprou ações por $38 e viu o preço cair para 27. E logo depois, subir para $40. E foi aí que ele se desfez do primeiro investimento dele. Porém, podemos dizer que esse foi um erro dele, visto que a ação continuou subindo até $200. E foi aí que o Buffett aprendeu uma das principais lições do mercado financeiro. Apesar desse começo promissor e um pai que o apoiava, a infância dele tinha um grande asterisco: sua mãe. Leila era uma mulher inteligente e carismática, mas que após sofrer com fortes dores de cabeça, se tornava extremamente agressiva, o que aterrorizava as crianças. Também nesse ano de 42, o pai de Buffett foi eleito deputado e a família precisou se mudar para Washington, capital dos Estados Unidos. E foi lá que Buffett começou a trabalhar fazendo entregas de jornais e começou a juntar todo o dinheiro que ele ganhava. Mais ou menos por essa época, Buffett iniciou seu primeiro negócio, que era realmente lucrativo e engenhoso: a instalação de máquinas de pinball, tipo aqueles fliperamas em barbearias. Ele se juntou ao amigo Don Daly e juntos compraram a primeira máquina por $25. Aí eles pegaram essa máquina e instalaram na barbearia do Eric, o rapaz que cortava o cabelo de Buffett na época. A ideia era tão boa que foi se expandindo para várias barbearias da cidade de Washington, dando uma bela renda para Buffett e seu amigo, já que para jogar as pessoas precisavam pagar, e assim era lucro para o Buffett e o amigo dele. Tanto que logo depois de um tempo, Buffett e seu amigo venderam o negócio por $1.200. E que, de novo, vale lembrar que isso era muito
muito dinheiro para aquela época. Estamos falando aqui da década de 40. Sendo jovem fazendo um bom dinheiro, não poderia dar outra, senão ele odiar ir para a escola. Ele achava que era uma grande perda de tempo. O Warren, na adolescência, odiava tanto a escola que, para amedrontar seus professores, fez uma pegadinha, dizendo que tinha investido contra a AT&T, apostando na queda da empresa, já que os professores investiam nela. Era algo bem comum na época. Dessa forma, como os professores sabiam do histórico de Buffett no mercado e que ele estudava bastante o assunto desde criança, ficaram com muito medo de perder dinheiro com a AT&T. Buffett terminou o ensino médio e saiu da escola tendo juntado uma bela quantia de $5.000. O que, ajustado para valores de hoje, seria como mais de $50.000. E aí, estaria bom para você sair do ensino médio com $50.000? Com toda essa quantia e experiência empreendendo em vastos conhecimentos no mercado financeiro, nem passava pela sua cabeça em fazer faculdade. Porém, Buffett acabou sendo convencido pelo pai a fazer faculdade. Ele acabou entrando para a Wharton School of Business, que faz parte da Universidade da Pensilvânia. E por lá já passaram outras figuras conhecidas, como Donald Trump e Elon Musk. Aliás, eu já falei sobre isso na biografia do Elon Musk, que eu postei aqui no YouTube. Eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois. Porém, Buffett não passou muito tempo na Pensilvânia. Depois de 2 anos, ele voltou para Nebraska, onde nasceu, e terminou a faculdade por lá mesmo. Ele até tentou fazer um novo curso, aplicou para Harvard Business School. Porém, ele foi rejeitado em apenas 10 minutos de entrevista, onde falaram para ele que seria impossível ele conseguir entrar em Harvard. Eu acho que até hoje devem se arrepender de ter fechado as portas para a pessoa que poucos anos depois se tornou o maior investidor da história. Acontece que, como seu pai pedia para que ele fizesse um novo curso, Buffett seguiu tentando entrar para uma faculdade. Foi quando ele descobriu que Benjamin Graham ensinava na Universidade de Columbia, o que fez ele aplicar sem pensar 2 vezes. Isso porque Warren já conhecia Benjamin Graham, que tinha escrito livros fundamentais para o mercado financeiro, Security Analyst e O Investidor Inteligente, que até hoje é um dos livros mais vendidos do assunto. Nessa época da faculdade, Buffett conheceu uma mulher que viria a ser sua primeira esposa e mãe dos seus 3 filhos. Após o Warren terminar o curso, Graham, que não foi besta igual o pessoal de Harvard, reconheceu o talento de Buffett e o convidou para trabalhar com ele. A parceria até que começou bem, mas Graham decidiu encerrar a empresa por motivos pessoais. Com 26 anos, 15 anos de experiência de mercado e tendo estudado e trabalhado com pessoas como Graham, Buffett seria aceito em qualquer empresa de Wall Street. Mas ele decidiu ir por outro caminho. Já com $140.000, ele saiu de Columbia e voltou para Nebraska, mais uma vez. Porém, dessa vez para ficar e se tornar o Oracle de Omaha. Naquele ano, ele levantou mais de $100.000 de pessoas que confiavam nele e criou o seu primeiro fundo de investimento. A ideia era comprar participações em empresas pequenas e problemáticas, popularizadas por Graham como bitucas de cigarro. O negócio deu muito certo. Em apenas 3 anos, Buffett dobrou o dinheiro inicial e sua autoridade se espalhou ainda mais, fazendo com que ele começasse mais 4 fundos para conhecidos. Buffett seguiu com essa estratégia de investimento por vários anos e só mudou após conhecer o seu maior parceiro de negócios e amigo de vida, Charles Munger, que infelizmente veio a falecer no final de 2023. Munger também era de Omaha, e por mais que tivesse trabalhado no mercado do avô de Warren, onde ele comprava as Coca-Colas para revender, os dois não se conheceram naquela época. Pouco tempo depois de conhecer Munger, Buffett foi atrás da bituca de cigarro que mudou sua vida, a Berkshire Hathaway. Mas mudou a vida dele porque o negócio foi um completo desastre, apesar de ter sido a empresa que os dois reergueram e levaram a outro rumo. Mas calma aí que eu já vou te explicar. Em 1962, a Berkshire era uma empresa de tecidos, totalmente acabada, com um futuro quase certo de falência, e a ideia de Buffett era comprar as ações para quando a empresa falir e a indústria e as máquinas fossem vendidas, ele ia receber parte do dinheiro das vendas e ficar com o lucro. Os dois começaram comprando as ações da Berkshire a $7, e percebendo a estratégia de Buffett e de Munger, o CEO resolveu oferecer para ele comprar as ações deles por $11,50. Buffett fechou o negócio e ficou feliz com a oferta, um lucro de 60%. Porém, na hora do documento oficial, mudaram o valor para $11,37. O que fez com que ele se sentisse enganado. Por isso, Buffett decidiu bater o pé e, ao invés de vender, seguiu comprando mais ações da Berkshire, até ter a maior parte da empresa, e foi aí que ele demitiu o CEO, que tentou ser espertinho. Com a influência de Munger, os dois passaram a comprar novas empresas para fazer parte da Berkshire. Mas dessa vez, o foco era outro, apenas empresas de altíssima qualidade. Foi aí que, em 1967, Buffett mudou para sempre sua carreira. Ele começou a investir em seguradoras e se tornar dono delas, o que traz uma vantagem enorme, já que as seguradoras são instituições financeiras que funcionam com algumas características de banco. Ou seja, todo mês o cliente vai lá e paga o seguro do carro, e se houver um acidente, ele recebe um certo valor, mas se não sofrer,
não recebe nada por ter pago todo mês. Dessa forma, toda seguradora tem muito dinheiro parado na conta. E adivinha quem ficava responsável por fazer a montanha de dinheiro se multiplicar? Exatamente, Warren Buffett. Por anos, ele foi se tornando o melhor em multiplicar dinheiro. E com as seguradoras, agora tinha uma quantia gigantesca de dinheiro para poder multiplicar, através da compra de novas empresas para Berkshire. A ideia foi tão boa que em menos de 20 anos depois, em 1983, a empresa já valia cerca de 1,3 bilhões de dólares, fazendo Buffett entrar para a lista de milionários da Forbes, tendo um patrimônio de 620 milhões de dólares. Porém, mesmo tendo um ótimo resultado e tendo ganhado popularidade, na década seguinte, de 90, ele foi taxado de ultrapassado após fazer várias críticas a empresas de internet, o que na época era o grande sucesso do momento. Alguns anos depois, por volta de 2000 e 2001, as críticas se tornaram realidade e o mercado sofreu com o estouro de uma das maiores bolhas da história, a bolha do .com. O interessante é que Buffett ficou de fora de empresas de tecnologia por muito tempo, de 90 até 2016, quando por influência de figuras internas da Berkshire, ele resolveu comprar várias ações da Apple. E essa foi uma outra ideia fantástica. A Apple teve uma forte valorização nos anos seguintes, e hoje a Berkshire é dona de 5% da Apple. O que foi comprado por um preço de mais ou menos 36 bilhões de dólares, vale por volta de 150 bilhões de dólares. A verdade é que a história de Buffett demandaria uma sequência inteira de vários vídeos, e ainda assim não conseguiríamos cobrir tudo. Afinal, são mais de 80 anos só de mercado financeiro. O tempo mostrou que ele é o maior investidor da história, e tem uma constância que muito provavelmente nenhuma outra pessoa terá. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais do quanto essa figura é importante para o mundo dos investimentos, e o quanto ela tem a te ensinar. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado, e até o próximo vídeo.